Dentro da volumetria, vale destacar também os tipos de titulação que podem ser realizadas. São basicamente 3. Nesse curso, nós trabalharemos com esses 3 tipos de titulação. A mais fácil e mais utilizada é o que nós chamamos de titulação direta, que é a titulação na qual o padrão ele é sempre colocado na bureta e o titulado no Erlenmeyer. E eu vou adicionando esse padrão e ele, consequentemente, reagindo de maneira direta com o analito presente no Erlenmeyer. Um outro tipo de titulação é a titulação indireta. Essa é mais empregada na volumetria de oxirredução, onde o reagente ele é relativamente instável. Então, esse reagente ele é gerado durante a titulação e, consequentemente, ao ser gerado, ele reage automaticamente com o analito presente no Erlenmeyer. Então, vamos deixar essa discussão mais para a volumetria de oxirredução. O terceiro e último tipo de titulação é o que a gente chama de titulação de resto ou retorno. No que isso consiste? Consiste em adicionar um excesso de um reagente no Erlenmeyer e depois determinar quanto que sobrou desse reagente. Se eu sei quanto sobrou, obviamente, sabendo quanto eu adicionei, a diferença do adicionado menos o que sobrou é o que reagiu com o analito que eu quero determinar. Quando eu utilizo a titulação de resto ou retorno? Principalmente quando a reação entre titulado e titulante é relativamente lenta. Dessa maneira, eu utilizo a titulação de resto ou retorno para auxiliar esse processo. Uma outra maneira para se utilizar a titulação de resto ou retorno é quando eu não tenho um indicador adequado para determinar o ponto final. Dessa forma, eu recorro à titulação de resto ou retorno para auxiliar na detecção desse ponto final da titulação. Então, vamos começar trabalhando no curso com as titulações diretas. Ao entrar na volumetria de precipitação, nós veremos a titulação de resto ou retorno, empregada no método de Volrat. E no final do curso, as titulações envolvendo os métodos indiretos, mais precisamente dentro da volumetria de oxirredução. Para finalizar a nossa aula, nós falaremos das curvas de titulação, figura de fundamental importância durante a volumetria. Durante o nosso curso teórico, nós iremos construir as curvas de titulação para diferentes volumetrias. Então, a curva de titulação, ela nada mais é do que a representação gráfica do processo de titulação, que mostra a variação logarítmica, porque pH é o menos log da concentração de H+, de uma determinada propriedade. Geralmente, concentração em função do volume do titulante adicionado. Então, nesse curso, vamos trabalhar com as 4 volumetrias que nós já discutimos. Então, a volumetria de neutralização, a curva de titulação envolverá o pH em função do volume do titulante. Na volumetria de precipitação, nós vamos ter uma curva de titulação de pH em função do volume do titulante. O pH representa o menos log da concentração de prata. Já na volumetria de complexação, nós vamos ter o P do íon metálico em função do volume do titulante, que na volumetria de complexação será sempre o EDTA. Já na volumetria de oxirredução, a curva será potencial em função do volume do titulante adicionado, dependendo da espécie a ser utilizada na quantificação do analito presente na nossa amostra. De maneira geral, mostramos todos os aspectos envolvidos em uma titulação, seja ela de neutralização, precipitação, complexação e oxirredução. Então, todos esses conceitos estudados hoje será de fundamental importância para que nós possamos entender todo o processo de titulação envolvendo as diferentes volumetrias. Na próxima aula, nós começaremos a estudar a volumetria de neutralização.